pessoal, bem-vindos ao último painel do dia sobre empreendedorismo. Meu nome é Alessandra Carvalho, sou uma das idealizadoras do programa Impulso, um dos programas de empreendedorismo das empresas do Grupo Biogivita. Hoje a gente trouxe três convidados especiais que estão à frente de programas de empreendedorismo em grandes empresas no setor de construção, para compartilharem aí com a gente o que eles estão fazendo e os resultados que eles estão obtendo dentro das suas empresas. Bom, quero convidar aqui as pessoas para se apresentarem, falarem um pouquinho da sua trajetória profissional, das suas empresas. E vamos lá? Começar com a Pamela? Quer contar um pouquinho? Ladies first, né? Olá, tudo bem? Eu sou a Pamela, eu trabalho na Saint-Gobain, na área de transformação organizacional e inovação. A Saint-Gobain é conhecida, né, mais pelas marcas da construção civil, como Brasilite, Quartzolite, mas a gente atua em um grupo multinegócios aí em várias áreas, mineração, varejo, com a Telha Norte e vários outros que eu vou esquecer aqui de falar. É um grupo multinacional. No Brasil a gente tem mais de 12 mil colaboradores e estou à frente aí dos programas de inovação entre empreendedorismo e vou contar um pouquinho para vocês do que a gente está fazendo. Muito bom. Vamos lá, Luiz Fernando? Boa noite a todos os internautas aqui acompanhando, boa noite a meus colegas aqui de painel, Francisco, Pamela, Alessandra, prazerzaço estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou o executivo de inovação e sustentabilidade e o Instituto Vedacity, empresa de 84 anos no mercado de impermeabilização aqui no Brasil. Estou há 3 anos e meio liderando toda essa jornada de transformação e digitalização, olhando tanto o mundo de construtoras, incorporadoras, como também a nossa contribuição para aumentar a digitalização tanto da indústria quanto do varejo da construção civil. Antes de vir para a Vedacity, passei 9 anos no segmento de telecomunicações, então um pouco daquele dado da McKinsey, que falava em 2017 sobre ser o segundo pior setor em digitalização. Eu confesso para vocês que quando eu pisei nesse setor, eu literalmente senti na pele esse grande gap, esse grande desafio que tem o nosso setor, que é uma delícia a gente encarar esse desafio aqui como um todo, né? Legal, show de bola. A gente pode ver isso como um mar de oportunidades, né, Luciana? Exato. Eu gosto de ver um oceano azul, não ficar olhando o oceano vermelho aqui de oportunidades. Exatamente. Vamos lá, Chico? Conta um pouquinho de você. Bom, pessoal, boa noite a todos que estão assistindo a gente. Eu sou Francisco Gimenez, eu estou como coordenador de inovação corporativa na Duratex. Estou na Duratex há 6 anos. Eu passei por algumas áreas, né? Passei por estratégia, passei por novos negócios. E aí faz 1 ano e pouquinho que eu estou nessa área de inovação corporativa. Na área de novos negócios, de fato, a gente já fazia algumas ações que tinham muito a ver com a inovação, mas agora aqui, tocando dia a dia ali, a gente vê que realmente é uma área muito gostosa de trabalhar. Antes disso, eu vim da indústria automobilística, né? Então, trabalhei 5 anos na Volkswagen, depois que eu saí, tentei empreender, acabou não dando muito certo, e aí eu vim para a Duratex, e aí comecei a descobrir um pouco mais desse mundo da construção civil, que de fato tem um mar de oportunidades, como disse o Luiz aí, e acho que vai ser muito legal hoje compartilhar com vocês um pouquinho que a gente vem fazendo lá dentro, né? Olhando para dentro da Duratex mesmo, aí com os nossos programas de empreendedorismo. Legal, muito bom. Eu acho que daqui a empresa que tem menos experiência com essa frente de inovação, empreendedorismo, somos nós, né? Eu estou aí há 2 anos e meio na Build, mas na verdade à frente do programa de empreendedorismo há 1 ano e meio. Então, acho que vocês têm muito a contribuir, vocês têm uma história riquíssima para contar para a gente e todo mundo vai conseguir aprender aí junto com vocês. E para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que as empresas, o que fez as empresas de vocês chegarem à conclusão de que queriam criar iniciativas de empreendedorismo
e o que são essas iniciativas, né? Eu acho que cada empresa, ela adequa isso à sua cultura, né? E se a gente olhar aí 1 milhão de modelos de empreendedorismo, a gente vai enxergar 1 milhão de modelos totalmente diferentes, né? Porque não tem essa coisa de prateleira que você pega e se encaixa perfeitamente. A gente tem que trabalhar muito a cultura das nossas empresas e ir ajustando. Então, queria convidar o Chico para começar a contar um pouquinho aí da Duratex. Legal. Bom, na Duratex a gente tem uma história um pouquinho que longa, né? Quando a gente olha para empreendedorismo, acho que a gente nem chamava desse nome ainda quando a gente começou. A Duratex, né, por ser uma indústria, ela sempre teve programas de melhoria contínua, né? E em 2013, a gente pegou esses programas que já existiam e tentou juntar em uma plataforma só, que é a plataforma Imagine, né, que existe até hoje. E aí, em cima disso, a gente começou a construir essa história. Então, lá em 2013, a gente criou essa plataforma, que era o Imagine 1.0, que era um lugar para a gente reunir as ideias, principalmente da fábrica, né? A gente recebe muita ideia, e aí a gente foi com o tempo, aquela ideia de papel, depois passou para o Excel, e a gente foi vendo que, de fato, a gente tinha sempre boas ideias que vinham, né, para a gente começar a implementar. E aí os anos foram passando um pouquinho, quando chegou em 2017, a gente entendeu que havia uma oportunidade, né, com essa onda de digitalização que a gente vinha falando, existia então uma oportunidade da gente começar a digitalizar também o nosso programa aí de ideação, né? E aí a gente começou a pensar numa plataforma para a gente receber essas ideias de uma maneira mais automatizada, que facilitasse para as pessoas aprovarem as ações, que a gente pudesse compartilhar nos diversos negócios, né, o que a gente tinha ali. Então, em 2017, a gente começou a desenhar. Em 2018, a gente criou a plataforma Imagine 2.0, que é uma plataforma de ideação. Basicamente, todos os colaboradores podem dar ideias nessa plataforma. E aí, o legal é que hoje em dia a gente tem alguns intercâmbios de ideias, né? Então, em todos os nossos negócios, você pega uma ideia que teve na década, de repente é uma ideia que a gente pode passar para o pessoal da madeira ou para revestimentos cerâmicos. Então, começou a rolar um pouquinho esse intercâmbio, né? Em 2019, a gente teve aí um ano cheio dessa plataforma funcionando. A gente teve mais de 4.000 ideias, em torno de 2 milhões aí de reais de economias a gente gerou com a plataforma. E para esse ano aqui de 2020, a gente achou que o negócio ia ficar um pouquinho mais apertado por conta da pandemia, e a gente resolveu, logo no começo da pandemia, lançar um desafio de redução de custos da plataforma. Então, hoje, a gente já está com 15 mil acessos na nossa plataforma só em 2020, mais de 4.000 ideias já foram dadas, mais de 1.000 ideias implementadas, e a gente tem um potencial esse ano aqui de ter um retorno de mais ou menos 10 milhões, de 8 a 10 milhões, só com as ideias que foram dadas nesse programa, né? Então, para a gente é muito interessante, e com isso a gente foi ganhando muito espaço. Muitas pessoas vêm perguntando para a gente se a gente tem ou não a possibilidade de vender essa plataforma, e hoje a gente fez um spin-off dessa plataforma, e ela vai estar em breve disponível para o mercado, com o nosso parceiro, que é a F-Câmara, que disponibilizou algumas pessoas para trabalharem nessa plataforma para a gente. E a gente tem um núcleo multidisciplinar e multicorporativo, né? Que a gente tem pessoas de todos os negócios hoje, que é o nosso núcleo de inovação, que a gente trabalha com projetos de intraempreendedorismo. Então, desde a ideação até a implementação desses projetos. Então, basicamente, a gente tem um programa que já tem aí 7 anos e outro que tem 1 ano, que é o nosso MVP. A gente rodou a primeira rodada agora e a gente deve rodar em breve, agora no comecinho de 2021, a segunda rodada, e estamos aprendendo com ele. Todo dia que passa, a gente aprende um pouquinho. Então, basicamente, esses são os 2 produtos que nós da área de inovação temos olhando para dentro da companhia, tá? Legal, muito legal, Chico. Excelente você ter compartilhado. E você falou uma coisa que é verdade, assim, todos os dias a gente acorda e tem uma ideia nova de como fazer o programa um pouquinho melhor. Eu acredito que se o programa sobreviver 10 anos, ele
por 10 anos ele vai ser muito diferente a cada ano, né? É um programa que evolui assim como a gente, né? Assim como a gente capacita as pessoas, forma pessoas, a gente também se capacita e aprende junto, né? E com isso os programas vão ficando cada vez mais maduros. Exato, e quem vê agora parece que foi maravilhosa que eu conto a história, né? Mas a gente errou pra caramba, a gente precisou mudar um monte de coisa, a gente ainda está aprendendo, a gente faz melhoria mês a mês, tem um monte de coisa, nunca está pronto, né? A gente sempre evolui, sempre tem que trazer alguma coisa nova para a plataforma. O próprio desafio, a gente não tinha feito ainda um desafio como esse. Eu estava assistindo uma live da Loft e eles estavam falando que estavam recebendo ideias dos colaboradores. Aí eu pensei, pô, a gente tem a plataforma, vamos fazer um desafio. E foi aí que a gente teve a ideia, e teve aí 1.200 ideias em 15 dias, foi incrível para a gente, nossos colaboradores realmente deram várias ideias muito boas e vão ser reconhecidos por isso aí, agora a nossa Semana da Inovação, que vai ser de 19 a 23 de outubro. Que legal, sensacional, muito bom. Luiz Fernando, quer contar para a gente agora o que vocês estão fazendo aí na VedaCity? Claro, Alessandra, acho que em primeiro lugar, a gente tem que falar um pouco sobre o propósito da VedaCity, que é algo que ajuda muito a engajar as pessoas nas propostas, seja de intraempreendedorismo, seja de cultura de inovação, né? A gente desenhou há pouquíssimo tempo o nosso propósito, que fala de transformar a vida de milhões de brasileiros por meio da sua habitação e fazer da sua casa a nossa causa. Isso tudo é muito poderoso, ainda mais quando a gente traz um dado muito importante de hoje no Brasil, nós termos cerca de 16 milhões de casas insalubres no país. Eu posso muito bem ficar aqui chorando ou vender lenço, e eu prefiro vender lenço, porque eu acho que tem uma oportunidade riquíssima da gente, ao mesmo tempo, fazer negócio, promover impacto social e de transformação com todo o país. Olhando então para esse propósito nosso, e aí a gente desenhou a nossa estratégia de inovação já há 2 anos atrás, que ela tem 3 pilares, né? Um primeiro pilar, que é o de inovação de fora para dentro, o segundo pilar de inovação de dentro para dentro, e o terceiro de inovação de dentro para fora. O primeiro pilar, que fala então de inovação de fora para dentro, é o nosso programa de aceleração de startups, o VedaCity Labs, que é super conhecido já no segmento, e ele teve uma preocupação importante de engajamento dos nossos colaboradores também com este mundo das startups, né? A gente foi muito provocado pelo Conselho de Administração, pelos comitês de estratégia, inovação e sustentabilidade na época. Então, a gente criou 3 camadas de interação com as startups dentro do programa. O de mentores, que em geral são acionistas, o próprio CEO da companhia, os padrinhos, que são executivos diretos do CEO, e conectores que se inscrevem voluntariamente, desde analistas até gerentes de área, e que são os pontos de referência das startups dentro da companhia. Agora, quando a gente olhou para esse universo de conectores, mentores, padrinhos, etc., a gente está falando aqui de 5 startups por ano que a gente acelera, a gente viu que era muito pouco para mover a agulha da cultura da companhia. E aí a gente começou a trabalhar no segundo pilar, o da inovação de dentro para dentro, criando um programa de capacitação interna, onde a gente primeiro começou com um trabalho de design thinking, trazendo o mindset do design thinking para os nossos colaboradores, para que eles pudessem ir até o varejo e entender as dores da companhia, entender as dores do nosso cliente principal. E a gente chegou a capacitar 23% da nossa base de colaboradores nesta metodologia, neste mindset. Dali surgiram uma série de iniciativas para melhorar o nosso nível de serviço, o nosso nível de entrega. Ao mesmo tempo, por uma feliz coincidência, ocorreu um convite, então, que desembocou na terceira estratégia, a de inovação de dentro para fora, em que nós fomos convidados pela Fundação Dom Cabral e pela Liga de Intraempreendedores. A Liga de Intraempreendedores é uma rede global de pessoas dentro de organizações, sejam elas empresas, terceiro setor ou governos, que de alguma maneira são intraempreendedoras e acabam trocando muitas ideias e muitas figurinhas. Então aqui para a audiência eu já compartilho aqui uma referência para vocês acessarem, quiser conhecer um pouco mais também sobre intraempreendedorismo, vejam o material da Liga de Intraempreendedores.
A gente, então, nesse convite, com mais 6 empresas, ajudou a fundar aqui no Brasil o Centro de Intraempreendedorismo dessa aliança Dom Cabral e Liga de Intraempreendedores, e a gente mandou 15 colaboradores que passaram pelo programa de Design Thinking para que pudessem, então, ser capacitados e ter uma imersão num programa de intraempreendedorismo, e de lá desenvolveram 2 projetos que agora a gente está elucubrando como é que a gente vai tornar eles viáveis ou não dentro da própria estratégia de negócios da Vedacity. Uma coisa super importante até, Alessandra, para a gente compartilhar, além desses 15, dentro desses 15 colaboradores que a gente encaminhou para o programa, que foi riquíssimo a experiência, deu um salto formativo para essa galera, e a gente trabalhou 2 projetos sob a perspectiva de gerar negócio para a companhia, mas também gerar impacto social ou ambiental, não só para a companhia, mas como também para os stakeholders, especialmente aqueles escolhidos como público-alvo dos 2 projetos que nós desenvolvemos. E aí uma coisa que também foi super importante foi trazermos a área de gente e gestão para muito perto, para essa aliança em conjunto conosco, porque tinha um grupo paralelo, então, formado só pelas áreas de gente e gestão e de RH e pessoas das companhias ali que participaram do centro, para a gente estudar e debater como é que a gente primeiro, como é que a gente faz um diagnóstico sobre o DNA da companhia e como é que a gente insere na cultura da companhia os elementos do intraempreendedorismo para que aquilo faça parte, então, do DNA. E aqui o que eu posso dizer para todos vocês, seja intraempreendedorismo, seja Open Innovation com startups, sejam qualquer programa de capacitação, a gente tem 2 grandes pilares que são fundamentais para qualquer trabalho que você faça: estratégia e cultura. Se você não atacar essas 2 frentes, você não consegue ter perenidade, não consegue garantir médio e longo prazo para esses movimentos todos que você acabe fazendo dentro da sua organização. Então, essa foi um pouco da jornada. Este ano, até em função da pandemia, a gente teve que repensar um pouco os caminhos que a gente vinha traçando com o programa, e a própria Dom Cabral, com a Liga de Intraempreendedores, também teve que repensar o formato, e decidiu transformar, por enquanto, o conteúdo num formato digital, o que calhou muito com a nossa visão de que a gente precisava, este ano, fazer uma pausa, uma reflexão, e, primeiro, trabalhar a capacitação integral dos nossos colaboradores, especialmente num ferramental de inovação. Então, a gente acabou de colocar na plataforma nossa de e-learning conteúdos voltados para conceitos básicos de inovação, conteúdos básicos de ferramentais, Business Model Canvas, as ferramentas do Design Thinking, Kanban, etc. e tal, para que na nossa trilha de capacitação a gente depois consiga nivelar o conhecimento e comece a endereçar as pessoas para cada um dos caminhos que a gente possa percorrer. Se o profissional é um líder, que ele possa então percorrer uma trilha de liderança, e como é que ele pode trabalhar esses aspectos da liderança junto aos seus times, e que tipo de competências a gente precisa não só desenvolver, como buscar. Uma segunda, de programas de ideias para a gente implementar. E a terceira, como é que eu então encaminho as pessoas para o intraempreendedorismo no centro. Legal, muito bom. Eu fico fazendo a comparação com o que a gente criou aqui do programa Impulso, né? Eu acho que não tem como a gente falar de um programa de intraempreendedorismo sem passar por 2 coisas. Primeiro, por uma capacitação, porque a gente precisa capacitar essas pessoas e transformar o mindset deles. E a gente percebeu aqui muito fortemente que essas pessoas, muitas nem chegavam até o final do processo de seleção, mas elas voltavam para suas áreas transformadas. Então, a gente, dentro da nossa trilha, a gente acabou trabalhando muito forte a cultura, né? E quando eles voltavam para as áreas, já com esse mindset transformado, eles acabavam impactando as pessoas com quem eles interagiam, né? Então, é uma coisa que vai se expandindo, né? A gente começou aqui, no meu caso, o primeiro ciclo do programa a gente rodou em fevereiro, tinham 49 participantes. Eu costumo dizer que tem 49 sementinhas plantadas dentro da empresa. Essas sementinhas, elas vão crescer.
né? 4 chegaram até o final, foram aprovados, mas as outras pessoas, primeiro, não significa que elas não poderão empreender, significa só que neste momento elas ainda não estavam preparadas. Então a gente espera que essas pessoas se desenvolvam e busquem de novo o programa, né? E para aquelas que realmente falaram, não, entrei, mas acho que o meu sonho realmente genuíno não é empreender, eu gosto muito do mundo corporativo, eu acho que tem como você empreender dentro da sua própria área, trazendo pequenas mudanças, pequenas melhorias que você vai transformando o ambiente que está aí à sua volta. Pamela, quer contar para a gente agora um pouquinho do que está sendo feito na Saint-Gobain? Com certeza, muito bacana ouvir isso, né? E aquilo que você falou no começo, não tem receita pronta, cada um vai de acordo com a cultura e como é a empresa. Na Saint-Gobain, a gente brinca, para contar um pouco essa história do intraempreendedorismo, tem que contar um pouco da nossa jornada de transformação digital e de inovação, assim, acho que como o Luiz Fernando também citou. Nós começamos, a gente costuma dizer que a gente começou a ser uma startup quando a Saint-Gobain foi criada, há mais de 350 anos. A gente brinca que é uma startup do rei, porque pediram para fazer os espelhos para o Palácio de Versalhes e não tinha espelho daquele tamanho, então a gente foi buscar aí uma forma de fazer, né? Então a Saint-Gobain vem desde que ela foi criada, fazendo diferente, buscando a inovação. Mas depois de 350 anos fica difícil, né? Como você continua se reinventando, continua sendo relevante no mercado. E mais ou menos em 2016, a gente começou essa trajetória mesmo rumo à transformação digital e que ela está embasada em 3 pilares, né? Então a gente começou com co-desenvolvimento com startups, foi no mesmo ano que a gente entrou no Cubo, que é o coworking do Itaú, que é um hub de startups que nos ajudou bastante, ajuda muito até hoje a conectar com a inovação, com as startups e com o que está acontecendo nesse mundo. Mas nesse caso, a gente estava inovando ainda, né, de fora para dentro. Depois disso, a gente começou a entender um pouco como é que estava acontecendo as coisas no mercado, começamos a fazer alguns hackathons, assim como todo mundo, né, naquela onda, ali 2016, 2017, até que em 2018, a gente lançou o nosso primeiro programa de aceleração de startups, chamado Building Blocks, junto com a Liga Ventures, e aí começamos a entender como que isso ia conectar, essa nossa estratégia foi sendo desenhada. Nesse mesmo ano foi que a gente lançou o programa de empreendedorismo, o Impulse, que é quase homônimo, né, com o programa de vocês, e ele não surgiu assim muito estruturado, na verdade. A França, a matriz da Saint-Gobain, tinha lançado no passado uma iniciativa com um nome até que as pessoas não compreendiam aqui, né, era um nome francês, e pediram para que mandaram para os RHs e falaram, olha, quem tiver novas ideias, surgiu mais ou menos como um programa de ideias, quem tiver novas ideias, envia para o seu RH, e essas pessoas vão ficar um tempo para desenvolver, e aí a gente lançou aquilo na internet, até a nossa área é uma área de comunicação, então a gente tinha a missão de lançar, e quase ninguém entendeu muito bem. O que era para fazer, essa coisa de empreender, o que significava aquilo. E em 2018, isso foi em 2017, em 2018 a gente falou, não, olha, se a gente não estruturar um programa, até pelo fato de sermos empresas muito descentralizadas, cada uma com a sua cultura, isso não vai acontecer natural, não vai ser orgânico. Então foi aí que a gente, junto com a Tropos Lab, que é uma empresa de aceleração de pessoas, projetos e negócios também, a gente estruturou esse programa, que ele é um programa basicamente de ideias e projetos, mas a gente também fala muito de acelerar pessoas, porque a ideia é acelerar a transformação cultural e as novas formas de trabalho. O Impulso, ele é um meio. Então, a gente recebe as ideias, a gente abre um período de inscrição, onde as pessoas colocam os seus projetos, elas se inscrevem em grupos. Depois disso, a gente passa por tem um comitê com várias especialidades e várias unidades de negócio envolvidas que analisam essas ideias. As ideias que são bacanas, elas passam por um bootcamp e depois vão para esse processo de aceleração, onde a gente dá, de fato, a formação, né, que a Alessandra estava falando, que realmente é o que faz a diferença.
as pessoas aprendem ali, né, Lean Canvas, MVP, como fazer um pitch, eles montam praticamente uma empresa dentro desse processo que dura aí aproximadamente 3 meses, e aí a gente fala aí que a gente forma um intraempreendedor, porque independente desse processo ser acelerado ou não lá na frente, essa pessoa já está com conhecimento, né? A gente tem um caso de pessoas, a gente é uma indústria, tem, né, fábrica, a gente tem pessoas que podem se candidatar de qualquer nível, e eu tenho casos de pessoas que eram analistas de produção e depois levaram, por exemplo, o Scrum para poder usar aí dentro dos seus processos do dia a dia. Quando que isso aconteceria se não fosse por meio de um programa desses, né? Então, a gente fala que a gente forma intraempreendedor. A gente também tem a mentoria de executivos no meio de tudo isso, então a gente envolve vários níveis nesse processo desse projeto. Então, a gente consegue engajar vários níveis da companhia e até empoderar pessoas que às vezes não teriam essa visibilidade com CEO, vice-presidência, até porque, né, quem está em empresa grande sabe que às vezes é muito difícil você chegar a apresentar um projeto para uma pessoa da alta liderança, e a gente dá essa possibilidade por meio desse programa. Para quem está em empresa pequena, às vezes, né, é mais fácil chegar ali no cafezinho, mas para a gente é mais complicado. A gente está atualmente já na 2ª edição, a gente soma mais de 100 projetos já aplicados, no qual somente pelo programa foram acelerados 9, e são diversos modelos. A gente, por ser uma empresa muito diversa, atuar desde mineração até o varejo, a gente trabalha então com novos mercados, novos negócios, novas tecnologias e também eficiência operacional. Isso é buscado também em outros programas de melhoria contínua, até como o Chico falou, que a gente também tem, mas eficiência operacional também é um pilar que a gente busca e valoriza muito dentro do programa Impulse. Então, é um meio, né, dos negócios da Saint-Gobain explorarem oportunidades enquanto as pessoas ganham visibilidade e desenvolvem novos skills. É assim que a gente vê o programa. Muito legal, muito legal. Você citou que o programa, quando ele começou, ele não tinha uma estrutura perfeita, né? E a gente também. A gente começou com um MVP de um programa sem nenhuma estrutura, mas que foi muito rico para a gente aprender, né? E apesar de tudo o que não deu certo, né? Tudo que a gente invalidou, uma das coisas que chamou muito a atenção e que você citou as pessoas, elas iam para um comitê formado por diretores e pelos sócios, né? Apresentar suas ideias. E eles eram muito questionados sobre as ideias, sobre as soluções, né, sobre o mercado e tudo mais. E aí eles saíram desse MVP com um feedback muito positivo de ter tido a oportunidade de apresentar isso para este nível mais executivo e ter feedback, né? Então, eles enxergam isso como uma oportunidade mesmo de se expor e de aprender, porque todo esse feedback que era dado para eles era uma oportunidade de aprender coisas diferentes, que fugia do dia a dia deles, né? Porque eles saíram da visão área e passaram por uma visão que poderia ser muito mais ampla, aí dependia de cada um. Teve gente que ainda chegou a fazer uma apresentação que tinha uma visão de área, que ainda não conseguia enxergar o todo, né? Mas teve gente que já conseguiu levar uma visão de empresa. E, aliás, esse é um dos pontos que a gente trabalha muito forte aí no Impulso, que é como que você faz essa transformação, né? Como que você pega uma pessoa que muitas vezes tem anos de vivência no mundo corporativo e faz com que ela entenda que o mundo de empreender é diferente. Porque quando você está dentro de uma corporação, você tem uma visão de um escopo que é uma parte do negócio, né? Eu costumo dizer que assim, uma empresa ela tem várias engrenagens. A área é uma delas. Quando você sai e vai para esse mundo de empreendedorismo, você precisa enxergar todas as engrenagens, né? Então, isso abre muito a mente das pessoas. Muito bom, pessoal, muito bom. Bom, agora que a gente já conhece aí um pouquinho dos programas e das empresas, eu queria que vocês compartilhassem com a gente quais foram os grandes desafios que vocês tiveram
as lições aprendidas que vieram com esses desafios e os resultados que essas iniciativas trouxeram para as empresas. Vamos começar agora com a Pamela? Vamos lá. Bom, eu acho que desafio em qualquer tipo de programa a gente tem, mas principalmente em programas de inovação, se você não tiver o apoio da alta liderança, eu vou ser repetitiva, mas acho que isso é super importante, é fundamental. É isso que fez, que vai fazer com que o programa avance e faça parte da estratégia, tem que estar na agenda estratégica da organização, senão ele de fato não ganha corpo. No nosso caso também foi um grande desafio, porque como a gente tem muitos tipos de negócio dentro da Saint-Gobain, era na hora do comitê fazer com que aquelas pessoas que são os diretores gerais, que seriam os vice-presidentes e os presidentes dos negócios, não fossem enviesados para os projetos das áreas deles. Eles, de fato, avaliassem o nível de inovação e o que traria para a companhia, independente, para não puxar sardinha para o negócio deles, E eu percebi nessa última edição, eu fiquei encantada, assim, com o nível dos comentários e que realmente virou, assim, uma só, a gente fala, uma só Saint-Gobain, porque cada empresa é um quadrado. E eu senti isso, de fato, principalmente na segunda edição. Então, era ser isento ali, de fato, da sua avaliação. E um outro desafio que eu vejo é bastante a questão da comunicação. Eu acho que isso dá visibilidade para o processo. Hoje a gente é benchmark para vários países dentro do grupo, porque a gente foi um pouco pioneiro, Brasileiro tem um pouco disso, dessa coisa. A gente já tem o espírito empreendedor. E a gente, na Saint-Gobain, fomos os primeiros a lançar, de fato, esse programa estruturado. E eu acredito que a comunicação ela tenha sido um fator chave. E ela é também um desafio, porque se ela não for bem feita, e a gente tem uma rede muito bacana para isso, a gente tem, falando de empreendedorismo ainda, um time de multiplicadores, que são os nossos Innovation Champions. E essas pessoas são as sementinhas que a Alessandra falou, que ajudam a gente a promover o dia a dia, porque às vezes a questão da inovação, eu não vou deixar de ter o meu trabalho, eu vou ter o meu trabalho mais o meu processo de inovação. E empreendedorismo é isso, Eu tenho que fazer depois do meu horário ou antes do meu horário. Então a gente precisa comunicar muito bem para que isso fique claro que o que eu vou ganhar, Eu vou ganhar aprendizado. Eu não vou precisar sair da minha empresa para montar uma empresa, eu posso fazer isso dentro da empresa. Então, é um grande desafio. Eu vejo esses, acho que, como principais para esse processo. Legal, muito bom. Até o Luiz Fernando citou a parte da estratégia, concordo também. E acho que comunicação é super chave. Você falar com muitas pessoas, mas de maneira individual, Porque não adianta a gente tentar passar a mesma mensagem para 2.000 pessoas da mesma forma, não adianta, porque cada um absorve de uma maneira diferente, Então a gente sempre tem que estar se reinventando e descobrindo qual que é o tom de voz que a gente usa com cada um, qual é a melhor ferramenta, eu tenho que passar uma mensagem mais detalhada ou menos detalhada, É um eterno aprendizado também, que também foi um aprendizado nosso. Legal, Chico. Quer contar para a gente aí na Duratex? Bom, vamos lá. A gente compartilha do que a Pamela falou. Acho que uma coisa que a gente aprendeu bastante é o lado da resiliência, Quando você está numa área dessa, e o poder do tempo combinado nisso. Porque nem sempre você vai ter projetos grandes que fazem muito barulho, que mudam tudo, porque a inovação ela não é só esse lado disruptivo, Essa coisa gigante que a gente almeja isso de alguma forma, tem esse lado de ter um apelo, de ser legal, de ser diferente, de ser divertido. Às vezes a gente fica só esperando os projetos muito grandes e eles não vêm. Então, aí é o momento que a gente precisa entender a maturidade que a área está, Os projetos menores, eles importam e muito. Quando a gente olha
para o nosso programa de empreendedorismo, né, com o Imagine, a gente vê que a somatória desses pequenos projetos é o que traz o resultado grande, né? Então, se a gente ficar esperando só os grandes projetos, a gente talvez desanime, né? Outro dia eu ouvi uma coisa que eu acho que dá para colocar aqui, né? Que é o cara que é um meditador já de longo prazo. A diferença dele com o cara que é o cara que faz uma meditação, é um amador ainda, é que ele aprendeu a recomeçar. Ele aprendeu a pegar de um ponto ali. E é exatamente isso que acontece na inovação. Se a gente ficar esperando todos os projetos serem aprovados e tudo funcionar e tudo dar certo, não vai acontecer. E outra coisa que a gente aprendeu agora no núcleo de inovação, a gente trouxe pessoas de vários negócios, colocou todo mundo numa sala para trazer ideias, trazer projetos. E aí, quando a gente olha para esse todo mundo diferente, aí eles foram lá e fizeram 4 projetos, dos 4, 3 foram para o nosso comitê executivo, mas o principal projeto era o próprio núcleo. O nosso MVP já era o núcleo, né? Agora a gente vai ter uma segunda rodada, mas se não fosse essa primeira, que a gente errou pra caramba, que a gente bateu cabeça, que a gente foi lá e olhava e de repente as coisas não estavam se encaixando entre o grupo, entre a gente. E aí quando você olha, né, as coisas tomando um trilho, você pega um projeto que estava desacreditado, de repente ele estoura, um projeto que estava estourando, de repente ele volta 3 casinhas para trás. Então, eu acho que a gente tem que aprender com esse dinamismo, com esse lance meio montanha-russa, assim, que cada hora o seu projeto vai estar no espaço. E eu acho que é muito importante também a gente, e aí é cultura, como o Luiz Fernando comentou, a gente entender e tolerar qual é o tipo do erro, né? Porque, às vezes, o nosso papel ali como área de inovação é meio que colocar de novo nos trilhos, né? Que às vezes não é uma coisa grave, às vezes tem alguém batendo cabeça, às vezes falta uma ideia, às vezes falta uma mentoria, são coisas básicas. Então, acho que o principal ponto é a gente olhar com muito carinho o todo, né? Porque quando a gente está numa área de inovação, num dia a gente está conversando com uma startup de RH, no outro, numa startup de indústria 4.0, no outro, e aí a gente ganha essa visão, né, um pouco maior, né, do todo, né, da companhia. E quando você pega e tira pessoas das áreas e coloca elas para discutirem, às vezes elas não têm isso. Então, o ponto da capacitação é muito importante, porque é assim que a gente vai trazer esse lance da cultura, né? E uma coisa que a nossa área agora tem como meta para 2021 é essa parte da capacitação. E quando a gente olha, é muito legal em 15 dias a gente ter 1.200 ideias, mas por que essas ideias elas não aconteceram antes, né, organicamente? Então, tem esse ponto dela ficar represada também. Que ferramentas que a gente precisa trazer? A gente não pode só cobrar, né? Então, de alguma forma, a gente está pensando para o ano que vem trazer uma trilha empreendedora, capacitar essas pessoas para que a gente tenha ainda mais ideias. Acho que esses são os principais aprendizados que a gente teve, né, nesse último ano, vamos dizer assim. Muito bom, muito bom. Você sabe que no nosso MVP, a gente acreditava que se a pessoa tinha um perfil intraempreendedor, ela ia se inscrever no programa, ia ter uma ideia, ia facilmente conseguir transformar essa ideia num negócio, ia conseguir se apresentar para um comitê com um negócio montado, né? E aí a gente foi percebendo que apesar da pessoa ter perfil, apesar da pessoa ter uma boa ideia, é muito difícil transformar essa ideia em um negócio, né? E para isso existe aí um monte de técnica, de melhores práticas que a gente consegue ajudar, né? E foi aí que surgiu a trilha de conhecimento que a gente montou dentro do Impulso. E a gente usa várias ferramentas para fazer essa capacitação. Então, a gente faz oficinas, a gente tem sessões de mentoria, a gente trouxe mentor interno e externo, a gente traz muito empreendedor para falar com eles. Então, a gente tem um evento que é quinzenal, que chama Impulso Talks. A cada 15 dias eu trago uma pessoa para falar por 1 hora sobre um tema ligado ao momento que eles estão vivendo, né? Então, assim, são ferramentas que a gente vai usando para ensinar, para desenvolver pessoas, né? E essas ferramentas são muitas. A gente criou uma comunidade, a gente criou um evento onde a gente junta os empreendedores, né, para ter troca entre eles.
mas a gente vê que o resultado é muito bom, né? Quando a gente vai dando esses, que são pequenos direcionadores, né? A gente não entra a fundo em nenhum tema, mas a gente diz o que tem de melhor no mercado e deixa eles correrem atrás. E o resultado vem, né? O resultado é as pessoas se desenvolvem, elas absorvem o que a gente está colocando e se desenvolvem. É muito importante. A gente tem esse lance, a nossa área ela tem que ser uma ponte, né? Exato. A gente não vai fazer tudo sozinho, a nossa área vai ser uma ponte. E outra coisa que é muito importante aqui na Duratex é que nós temos muitos voluntários, a gente tem mais de 50 voluntários que trabalham com a gente, seja no Imagine, seja no Núcleo, e que ajudam isso a acontecer, porque nós, como área sozinhos, a gente nunca vai conseguir. Então, esse lance da inovação ser colaborativa, da gente precisar um do outro, de fazer essa roda girar e pegar um pouquinho do conhecimento de cada um, isso é muito importante. Legal, muito bom, muito bom. E você, Luiz Fernando, quer contar para a gente aí dos seus desafios na Veda City? Bom, Alessandra, a gente teve alguns aprendizados muito interessantes, né? E são desafios aí que a gente vem tratando. A Veda City vem numa jornada bem intensa de transformação desde o final de 2017, né? De transformação cultural como um todo. E aí a gente, quando eu falo aqui de cultura e de estratégia, é importante que um gestor de inovação vá entendendo esses movimentos, porque qualquer passo em falso você pode ser engolido por qualquer movimento de estruturação ou qualquer movimento para onde está caminhando o business, né? E a gente patinou em muitas coisas do que a gente praticou com o intraempreendedorismo. Entre elas, a própria área de inovação em não ter feito certos acordos ou certos ajustes do processo do programa com os gestores, né? E o gestor é peça fundamental. A gente, na verdade, foi delegando para as pessoas fazerem esses acordos quando as pessoas não tinham maturidade o suficiente para fazer esse tipo de acordo. E o gestor ele é peça fundamental, e a partir disso a gente começou a recalibrar um pouco mais essa conversa com os gestores, e principalmente a começar a provocar o gestor a pensar sobre o seu próprio comportamento como líder, né, ao desafiar o time, ao empoderar o seu time, e também a sua visão sobre quais são as capacidades que ele tem instaladas na sua equipe e quais aquelas capacidades que ele vai precisar para o futuro, né, olhando todas essas tendências macro do século XXI. Outro aspecto de aprendizado, quando eu falei lá atrás da importância da gente ter tido pessoas como catalisadoras do processo, pessoas ligadas à área de gente e gestão, pessoas RH, é para usar também uma experiência como essa como um laboratório sobre a cultura, porque ali, nessa conversa com os colaboradores e na conversa com os gestores, o que você tem de instrumentos e de insights sobre a cultura, seja a cultura que a gente precisa transformar, ou seja, elementos super positivos que a gente precisa preservar da cultura, para esta área, é um baita bailão de ensaio para você capturar uma série de insights, para você também colocar ali no caldeirão de toda a transformação. Acho que do ponto de vista do colaborador, você tem aqui também uma mensagem super importante, que é de engajamento do colaborador, né? Quando você começa a mostrar os ganhos para o colaborador sobre este processo, ele vai além daquilo que é pedido para ele no dia a dia, ele entrega o extra no seu dia a dia, ele agarra aquilo com afinco. No nosso caso, como você tinha aí por trás uma rede global, como é a da Liga de Intraempreendedores, como você tinha aí um selo como Fundação Dom Cabral, as pessoas davam ainda mais valor para aquilo, porque virava também uma experiência para as carreiras dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, como é que você vai trabalhando o empoderamento dessas pessoas, né? Como é que você vai fazendo mentoria com todas elas sobre as dificuldades que elas estão enfrentando com os gestores, as dificuldades que elas estão enfrentando com os próprios times na hora de conceber e ajustar as ideias. E aí você, na linha de frente ali na inovação, tem muito que fazer esse papel de mentor desta equipe e guiando e provocando a equipe a fazer conversas difíceis e conversas corajosas e até tomadas de decisões que interferem na dinâmica ali do time, muitas vezes. Outro aspecto da nossa experiência que foi super, super rico foi a troca de experiência dos nossos colaboradores com os colaboradores de empresas que participavam do centro.
estou falando aqui de gente da Natura, da Kluiber, lubrificantes, da VLI, da Nestlé, da Gerdau. Então, eles percebiam que muitos dos desafios e dos dilemas que eles enfrentavam no dia a dia não eram exclusividade da Vedacity, mas também os colegas de outras empresas também viviam esse tipo de dilema e tinham esse espaço de troca entre esses colaboradores e até mesmo de autoestima. Eu me lembro que ao final, quando eles foram apresentar os projetos, modéstia à parte, muitos dos projetos dos nossos colaboradores estavam num nível de apresentação muito acima de outros colegas de outras empresas. Aquilo trouxe para eles um alento de, uau, peraí, eu não posso ficar me sentindo aqui o cachorro vira-lata. Eu fiz um baita de um trabalho, quando eles olhavam e comparavam a jornada que eles percorreram versus a jornada de alguns outros intraempreendedores. E por último, para a área de inovação, o que fica de aprendizado é a importância de você construir as alianças internas, né? Um programa como esse de intraempreendedorismo, ele não pode ser um programa da área de inovação. Ele tem que ser um programa da área de pessoas, de gente. E aí o papel da inovação, em especial, é sair dos holofotes, né? É a área que não pode fazer sombra para ninguém, porque quem tem que brilhar são as pessoas da organização e a área de gente e gestão que cuida dessas pessoas, que cuida principalmente por zelar pelo patrimônio que é a cultura da companhia. Então, para a gente foi um aprendizado super rico, ao ponto de hoje essa estratégia de capacitação interna, que é a inovação de dentro para dentro, ela é totalmente de gente e gestão, ela não é liderada pela área de inovação. Eu sou uma área de consultoria, uma área de apoio para ela. Já esse terceiro pilar do intraempreendedorismo, a gente está construindo, co-criando juntos, né? Ele tem que servir aos objetivos de gente e gestão e aos nossos objetivos como inovação, vislumbrando a visão lá na frente sobre o futuro da nossa organização. Muito bom, pessoal. Bom, chegamos aqui aos minutinhos finais do nosso painel. Queria aproveitar para agradecer vocês por terem topado o desafio e por trazerem esses pontos tão ricos aí da experiência de vocês. Realmente acho que assim, a gente aprende muito compartilhando aquilo que a gente viveu, né? Acho que uma das coisas que a gente tenta criar dentro do programa é esse compartilhamento, e acho que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Então, queria agradecer vocês mais uma vez e deixar aí as portas abertas para o que a gente achar que a gente consegue construir juntos. Estamos aqui todos à disposição. Obrigada, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Super legal compartilhar. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, pessoal. Também Duratec super à disposição aí. Obrigado, Alessandra, Pamela, Chico, pela conversa, aos internautas que acompanharam. Estou aqui à disposição também para a gente falar mais coisas e pensar em parceria juntos. Obrigado. Legal. Boa noite. Boa noite. Tchau.